Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Nós vamos recomeçar então alguns vídeos, agora com a ajuda aqui do microfone para não forçar muito a voz. Então nós vamos começar, né? Vocês me desculpem esse período em que eu, por motivos particulares, tive que me afastar um tempo da produção de vídeos, né? Inclusive os vídeos que eu estava começando a fazer lá no sítio, né, em que eu fui obrigado a interromper. Mas nós vamos recomeçar e vamos ver, né, vamos tocar para frente a nossa bola. Bom, vou atender alguns pedidos, né, e vamos falar então agora, né, já quase terminando, né, o assunto das doenças das aves, né, nós vamos falar agora sobre as doenças respiratórias das aves que causam uma grande confusão, né? Há muita coisa no jogo, há muita falação, muita invenção, né? É uma confusão danada, uma dificuldade imensa das pessoas de diagnosticar, que realmente não é fácil, e tratar essas doenças, né? Então, as doenças que nós chamamos de doenças respiratórias das aves são doenças que acometem o trato respiratório e algumas até podem extrapolar o trato respiratório e acometer, né, a parte renal e mesmo a parte do sistema nervoso, provocando doenças extremamente graves e muitas vezes, né, letais para as aves. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós estamos falando aqui, né, de galos combatentes. Então, as condutas, né, para o tratamento vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ser mais agressivos no tratamento, tá? Nós vamos atuar de uma forma mais agressiva, tá? Então, vamos falar. E outra coisa. Eu vou especificar aqui no quadro as doenças, né, das quais a gente vai falar, e nós vamos fazer questão de identificar mais ou menos essas doenças, de tal forma que a gente possa compreender, né, a diferença entre elas, e nós vamos depois, no final, né, depois de falar de todas elas, nós vamos falar então do tratamento, né? Aliás, à medida que a gente for falar de cada uma delas, a gente fala do tratamento. Mas vale a pena, no final, a gente recordar, né, num vídeo curtinho, a questão das vacinações, tá? Então, as vacinações vai ficar para o final, tá? Que é a questão da prevenção das doenças. Ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro classificar as doenças. Eu vou virar aqui para o flipchart, né? E eu vou escrever aqui no flipchart as doenças respiratórias mais comuns das nossas aves. Então eu vou colocar aqui, ó, as doenças respiratórias. Então vamos colocá-las aqui, ó. Doenças respiratórias. Respiratórias. Não são poucas, né? Nós vamos colocar aqui as mais importantes e vocês vão ver a diferença. A primeira que a gente vai falar, a coriza, que é um tipo de doença. Aliás, a coriza acaba sendo quase que uma manifestação de uma doença, tá? Depois, a coriza infecciosa das aves, né? A coriza infecciosa das aves, que é uma doença. Nós vamos fazer a diferenciação de uma, né? De uma e da outra, à medida que a gente for falando. Eu vou falar de cada uma delas. Então, talvez eu acho até interessante a gente dividir isso aqui em mais vídeos para não ficar uma coisa muito comprida,
né? A terceira doença que nós vamos falar é a laringotraqueite. Laringotraqueite das aves, que é uma outra doença com outro agente infeccioso, né? Vamos dizer assim, é outro bichinho que causa problema. E uma quarta doença, né, de grande importância, que é a bronquite, né? A bronquite infecciosa das galinhas, que é uma doença de grande importância comercial, inclusive, né? A bronquite infecciosa. Então nós vamos tratar dessas 4 doenças, né? Porque elas são doenças diferentes e nós temos que aprender a lidar com elas de uma forma, assim, vamos dizer assim, bem científica, né? De uma forma assim, mais com o pé no chão, retirando, né, uma porção de invenção que o pessoal faz aí e que não precisa, né? Bom, esse primeiro vídeo nós vamos tratar da coriza e da coriza infecciosa das aves. Então eu vou mudar aqui, né? E nós vamos falar então aqui da coriza e da coriza infecciosa. Por que a diferenciação, né? Por que a gente diferencia uma coisa da outra? A coriza das aves, né, é uma manifestação em que a ave começa a colocar, né, tanto pelo nariz quanto pelos olhos, uma secreção, só que é uma secreção clarinha, tá? Como se fosse uma secreção um pouco mais grossa que uma lágrima. Então a gente chama isso de secreção serosa, tá? Essa coriza, ela a princípio, né, é chamada apenas de coriza porque pode ser manifestação de várias doenças, tá? Então ela em si, ela não é uma doença, né? Mas é uma manifestação, né, um sintoma de alguma outra doença. Então a gente, na verdade, a coriza, simplesmente a coriza, ela não é uma doença, é uma manifestação, ela pode se apresentar em várias doenças, inclusive no início da coriza infecciosa, tá? Então a gente, não existe um tratamento específico para coriza, né? Ela pode inclusive se manifestar, por exemplo, vamos dizer assim, por agentes que são irritantes, né? Vamos dizer assim, pessoas tratam, vamos fazer um tratamento lá no seu galinheiro e vamos usar, por exemplo, bofo, né? Talco bofo, que é irritante para as vias aéreas, né? Então, às vezes, só aquela irritação faz aparecer essa secreção, né? Ou algum piretreno, ou algum outro tipo de substância, né, que possa ser usado, né, para combater piolhos, combater algum outro tipo de verme, né, ou mesmo da limpeza, né, do aviário. Fumaça, né, também irritante. Então, qualquer situação que provoque irritação dá esse aumento dessa secreção, tanto na vista quanto na narina da ave. A ave promove alguns espirros, né? Fica balançando a cabeça assim, espirrando, e aquela secreção fica ali. Não há um tratamento específico para coriza, só para coriza, né? Diferente da coriza infecciosa das aves. A coriza infecciosa das aves, essa é uma doença que preocupa muito os criadores de galo combatente, né? É uma doença em que aparece esse sintoma de coriza, mas logo em seguida começa a aparecer secreção purulenta, né? Ou seja, pus, aparece pus tanto na narina quanto nos olhos, né? Aparece edema na face do galo, né? Às vezes verdadeiros bolsões, costumam inchar muito o olho, fazer como se fosse um abscesso, né? Um abscesso na cara do galo. O animal perde o apetite, perde peso, para de crescer, né? Se for ave em postura, ela para de botar ovos, né? E
há uma dificuldade respiratória óbvia, porque aquilo entumece, né, as vias respiratórias do galo, então aquilo dá uma certa dificuldade para a respiração, e o galo fica arrepiado, a galinha ficam arrepiados, assim, com um sinal de sofrimento, encolhido num canto, às vezes até com febre, tá? Vamos pôr esses sintomas mais ou menos aqui, só para a gente diferenciar, né? A coriza infecciosa das aves. Então vamos pôr aqui, ó, coriza infecciosa. O que que ela ocasiona aqui, ó? Secreções purulentas, ou seja, pus, né? Pus. Aonde? Principalmente nos olhos e na narina das aves, no nariz, né? Nos olhos e na narina das aves. Então aparece ali pus, né? Aquela coisa amarelada, inclusive com um odor fétido, né? Vão aparecer edema, ou seja, inchaço, né? Edema na face, na barbela do galo, né? Dos galos, aparece assim, e acomete a vista, porque vocês vejam que a secreção purulenta nos olhos, né? Acomete, costuma inchar bastante, né? Então esse edema aqui acontece na face e nos olhos. Como é uma infecção bacteriana, não raramente essa infecção nos olhos cega um galo, né? Acomete o globo ocular e o galo fica cego, tá? Nesses casos não tem como recuperar a vista do galo. Algumas vezes essas secreções atingem também o ouvido da ave, tá? E aí torna até um pouco mais difícil o tratamento, dado que a cavidade, né, auricular das aves é difícil de tratar, tá? Bom, essas aves então vão ter dificuldade para respirar, e aí vocês podem ter certeza o que? A ave parece que fica respirando com o bico aberto, né? Ou seja, a ave fica, às vezes até abre um pouquinho a asa para facilitar a respiração e respira pela boca, né? Pelo bico, né? Já que o nariz está entupido com secreção. Então a dificuldade para respirar, perda de peso, anorexia é falta de apetite, né? A ave deixa de comer, a ave diminui ou perde o crescimento, e aqui para nós isso é muito importante, né? Eu já falei para vocês que um dos grandes problemas da criação, né, das aves, quando a coriza atinge aves jovens, e não raramente, né, talvez seja a idade, né, as aves novas sejam as mais susceptíveis, né, de serem acometidas por esse tipo de doença, e diminui ou atrasa ou mesmo para o crescimento da ave, e aquela ave vai ficar o resto da vida, né, com aquela manifestação, né, de ter sido acometido por uma doença relativamente grave, né? Há uma perda, né, ou seja, uma diminuição na postura, né? As galinhas deixam de botar ovos, e a gente precisa atentar muito para isso, é que o galo com coriza, ele não cruza normalmente as galinhas, tá? Então, mesmo a galinha não estando com coriza, se o galo tiver, é bem possível da maioria dos ovos que forem disponibilizados lá, né, não estarem galados, tá? Bom, esses aí são os principais sintomas, né, os principais sintomas da coriza infecciosa das aves. E que bichinho que provoca essa doença?
né? Isso é importante a gente saber, porque essa doença, ela é um pouco diferente das que nós tratamos até hoje. Ela é uma doença bacteriana, é uma bactéria, né? Então, ela é uma doença provocada por uma bactéria. Quem tiver curiosidade de saber, é uma bactéria, a Haemophilus palagrinarium. É uma bactéria chamada Haemophilus palagrinarium. Por que isso é importante? Porque se tratando de uma bactéria, o tratamento aqui agora é com antibiótico, né? É diferente das outras doenças que nós tratamos anteriormente, né? Cujo agente etiológico era um vírus, né? Agora, em se tratando de uma doença provocada por bactérias, o tratamento aqui é com antibiótico, tá? Essa doença, ela é muito contagiosa. Geralmente, quando ela inicia em uma ave, em questões aí de 12, 24, 72 horas, ela já contaminou um grande número de aves. E às vezes a gente fica apavorado, né? Aquela quantidade de galinha, e de galo, de frangos, de pintos, todos eles acometidos quase que de uma vez só, né? É uma doença muito contagiosa. A transmissão dela se dá, né, por perdigotos, ou seja, por secreção mesmo do nariz e da boca das aves, né? As aves que bebem água, quando contaminam a água, as outras vêm, bebem e adquirem a doença, né? Na comida também a mesma coisa, né? A transmissão se dá. As aves, geralmente, quando elas estão assim doentes, elas costumam se ajuntar, né? Ficarem juntas e dormem muito próximas umas das outras, e aquele espirrozinho que a ave dá e balança a cabeça é suficiente para, né, aspergir a bactéria no grande número de aves e com isso, né, contaminar um número muito grande de aves. As causas mais comuns disso aí, primeiro, a introdução de aves no nosso criatório sem passar pela quarentena, né? Apesar de ser uma doença cujo tempo de incubação é muito curto, né? Ou seja, a ave que adquire a doença, né, no máximo 72 horas já manifesta a doença, a gente muitas vezes leva essas aves para dentro do criatório sem ter o cuidado de passá-las pela quarentena, né? E ela difunde a doença no criatório inteiro, né? Então daí a importância que eu sempre falo para vocês de nunca introduzir a ave no criatório, mesmo sabendo que vem, né, de um criatório de nome, né? Vocês não devem introduzir a ave diretamente no meio das suas aves, né? Porque você corre esse risco dessa ave estar trazendo essa doença. E como ela é altamente contagiosa, ela contagia rapidamente, né, todo o seu plantel, né? Outra coisa é vento, chuva, umidade. Eu já falei isso também outras vezes, né? As questões da ambiência do criatório, né? Criatório onde tem umidade, onde não bate sol, né? Onde não tem a devida limpeza, onde existem inúmeros tipos de ave, pato, galinha, ganso, marreco, peru, tudo junto, ave silvestre. Então, assim, nesses ambientes pouco adequados, né, essa bactéria arranja um bom ambiente para se difundir, né? Vento, chuva, umidade, frio, né, tá sempre aí próximo, né? Nós estamos chegando, por exemplo, agora na época da chuva aqui na região sudeste. Então, na nossa região agora, né, nós já passamos pela época do frio, do vento, e já vi muita gente reclamando aí da presença de coriza infecciosa nas aves, né? Julho, agosto, né, vento, frio, né? Mas agora vem também a chuva, então a umidade. Então, assim, é a época, né, comum do aparecimento dessas doenças, né, dessa doença chamada coriza infecciosa.
Então você precisa ficar atento. Nossas aves não devem dormir no tempo, não devem dormir sujeitas a vento, né? Sujeitas a chuva, a frio, né? Elas devem estar bem resguardadas disso. Né? Então, assim, e o ambiente, né? A ambiência, nós já falamos sobre a ambiência, sobre a questão sanitária das aves, né? Então, assim, toda aquela situação que muita gente acha uma grande bobagem, né? Muita gente, eu recebi de algumas pessoas, assim, doido, está parecendo hotel 5 estrelas, não é? Bom, tudo bem, então corra o risco, né? Corra o risco de pegar essas doenças. Então, assim, é preferível ter uma criação menor com uma boa ambiência e uma boa sanidade do que ter uma grande situação, uma cocheira imensa, onde esses critérios de ambiência, sanidade, vacinação, etc., não são olhados, né? E você acaba tendo um prejuízo grande, né? Bom, nós já falamos então sobre a doença, falamos sobre a transmissão, falamos sobre o agente etiológico, vamos falar sobre o tratamento, né? Aqui muita gente vai brigar comigo, né? Por quê? Porque muita gente não concorda com o que eu vou falar, mas eu vou falar do que eu penso, né? Como eu trato, talvez outras pessoas não queiram fazer assim, mas se você vai tratar suas aves, né? Se você olhar, né, como se orienta o tratamento das aves em geral, geralmente se orienta a tratar com uma quinolona, né, ou uma sulfa, ou uma terramicina por via oral, né, dada misturado na água. Então, eu faço um pouquinho diferente. Então, o que eu faço? Primeiro, né, terramicina LA, tá? É injetável, ou seja, intramuscular, 0,25 ml por quilo de ave, né? Ou seja, se a ave pesa 2 quilos, ela vai tomar 1 ml, né? 4 vezes 0,25. Se ela pesa 3 quilos, ela só vai multiplicando, né? 0,25 por 3, 0,25 por 3,5. E aí você acha a dose. Essa dose é uma dose única, intramuscular, uma dose única intramuscular feita, né, no músculo do peito. E junto com isso, Aerofloxacina, vamos pôr o nome inteiro, porque você encontra com vários nomes, né? Aerofloxacina. Essa é oral, né? Essa é oral. Então, o que eu faço aqui, ó? Uma gota dada no bico para cada quilo de peso, por quilo de peso. E aqui muita gente briga comigo. 10 dias. Isso se você vai tratar um galo, né? Se você vai tratar um galo em particular, tá? Mas como eu falei que também essa doença é uma doença, vou virar aqui para quem quiser copiar, né? Como eu falei que essa doença é uma doença extremamente contagiosa, que se espalha rapidamente na criação, eu aconselho vocês, né, a usar a aerofloxacina também, né, na água para todas as galinhas, né? Aí vai depender, né, aí vai depender assim, quanto que eu ponho, né? Quantos ml eu ponho por litro d'água. Então isso vai depender muito, né, da aerofloxacina que você comprar. Então, assim, são vários laboratórios que produzem, né? E é bom a gente olhar lá quantos ml por litro de água, né? Então, você vai olhar lá, geralmente é em média de 0,5 ml para cada litro de água, né? Você vê quantos litros de água você vai usar mais ou menos, né? Essa solução é feita e ela só tem duração de 24 horas, ou seja, você fez, você vai usar e vai
deixar lá 24 horas. 24 horas depois você jogar aquela fora e colocar nova solução, porque ela perde o efeito, tá? A aerofloxacina, ela também, no caso de dar na água também durante 10 dias. Vocês vão ver assim, muita gente fala assim, dá 5 dias ou 7 dias, né? Mas muitas indústrias orientam a dar até desaparecimento de sintomas, né? Que geralmente ocorre por volta de 7 dias. Então deve assim, depois que os sintomas desaparecem, usar mais 2, 3 dias. Então a gente já usando 10 dias, a gente já... Agora, então, tanto a aerofloxacina no bico, para tratar uma ave em particular, né? E para sua criação, a mesma aerofloxacina, geralmente, né? É 1 ml para 2 litros d'água. Mistura isso e coloca para a ave beber. Agora, eu aconselho vocês, porque eu já tive essa experiência de comprar uma aerofloxacina que tinha uma dosagem diferente, e geralmente elas vêm a 10%, né? Mas eu já consegui uma vez comprar uma com uma percentagem diferente, e aí a indústria orientava a usar de forma diferente. Então, eu acho que vocês têm que comprar aerofloxacina. Você compra fácil isso no mercado, né? No Mercado Livre tem, nessas lojas, tanto Terramicina LA com aerofloxacina, geralmente qualquer loja veterinária tem, porque são antibióticos usados não apenas para galinha, mas também para boi, para suínos, etc., para cavalo. Então, geralmente, são medicações que não são difíceis de encontrar. Então, eu faço o tratamento assim, tá? Esse tratamento para a coriza infecciosa, para mim, surte um bom efeito. Se bem que tem um bom tempo que eu não faço, né? Porque, primeiro que eu parei, né? Mas mesmo quando eu tinha uma cocheira maior, né? Como tinha muito cuidado, então raramente aparecia uma assim, coriza no meu... Era muito difícil aparecer, e geralmente era de aves novas que chegavam, né? Quando eu adquiri uma ave, e ela chegava com coriza, e aí eu pegava e tratava desse jeito, né? Tratava desse jeito. Coriza é uma doencinha enjoadinha, né? E se você não cuidar muito bem dela, você vai perder sua ave. Pode ter certeza que vai. Ainda tem um problema que as doenças, esse tipo de doença, né, a ave continua sendo portadora dela. Então essa doença ela pode ter uma reciclagem grande, e por isso que é outra história do tratamento dos 10 dias, né? Muitas vezes você trata uma ave, ela cura, só que quando ela cura já tem uma outra doente do lado e repassa a infecção para ela. A infecção bacteriana geralmente não gera nenhum tipo de resistência. Então, é problemático, né? Quando você tem um grande número de aves, a hora que você cura 10, tem mais 5 lá, ela se retorna a infecção para a ave anterior, né? Que já estava curada, ela se reinfecta e começa tudo de novo, né? Por isso que eu falo que, além de tratar aqui, a gente tratar todo o galinheiro, né? Todas as aves do galinheiro, para que evite que essa doença fique fazendo esse circuito fechado dentro da sua criação. Então, principalmente quem tem uma criação maior, né? Tem aves de várias idades, e o espaço não é muito, né? Não está dentro daquele espaço adequado que nós falamos lá da casa da ambiência, né? Muita ave por metro quadrado, né? A hora que você cura uma, outra ave já está doente, e a hora que ela está curada, daqui a pouco ela se reinfecta e começa tudo com ela de novo, né? Então, a hora que você for fazer o tratamento de todas as aves, faça durante 10 dias também, no mínimo, para ver se... E fique reparando, porque se alguma não se curar, ela tem que ser afastada. Aliás, nem é ela, né? A primeira ave que aparecer, você já deve afastar, mas você pode ter absoluta certeza, né? Quando você vê uma ave, né, que está com uma coriza infecciosa, que você distinguiu o fato que já tem, né, coriza, já tem pus, você pode ter certeza que já tem várias aves contaminadas. É muito raro você conseguir detectar isso e não ver
né, em todas as aves. Então essa coriza infecciosa é isso, tá? Bem diferente do que nós vamos falar aí na frente, logo em seguida, tá? Então a coriza infecciosa é isso, é uma bactéria, né, Haemophilus paragallinarium. Essa bactéria, ela tem várias cepas, embora eu não preciso entrar em muitos detalhes, né? O tratamento, né, a terramicina LA, eu já fiz ali, ó, 0,25 ml por quilo, intramuscular, em dose única, e a aerofloxacina, né, uma gota no bico por quilo de peso. Então, um galo pesa 3 quilos, toma 3 gotinhas por dia, né, 10 dias. E tratar todo o galinheiro, né, todas as aves, né, misturando também aerofloxacina na água, né, e dando também as galinhas durante 10 dias, tá? Então essa é a famosa, né, a famosa doença, né, que muita gente apavora. Às vezes muita gente liga e fala, meu galo está com o olho inchado, está com a barbela inchada, inchou muito a vista. Às vezes aquela infecção já passou para o globo ocular, perde a vista, né? Há poucos dias atrás, um amigo meu perdeu um galo excepcional, assim, perdeu a vista do galo, né? E ele, inadvertidamente, ainda piorou a situação, porque ele achou por bem que deveria operar, né? Cortar um pouco a pálpebra do galo para diminuir aquele coisa, e aí piorou mais ainda, né? Não se deve fazer isso. Agora, algumas vezes, se você ama tanto um galo, né, vale a pena você lavar os olhos com água boricada, né, para evitar que a infecção vá para os olhos. Ou mesmo usar um colírio de gentamicina, né, ou de clorafenicol no olho do galo. Já são detalhes, né, assim, para quem quer preservar muito um galo, né, se for um galo muito excepcional. Embora eu acho que um galo muito excepcional pegar coriza, né, o dono não está considerando ele tão excepcional assim não, né? Então isso aí é o tratamento da coriza infecciosa das aves, né? E qualquer dúvida eu estou aí à disposição, tá bom? Então muito obrigado, um abraço. Nós vamos fazer um vídeo ainda essa semana, né, sobre a laringotraqueite, sobre a bronquite infecciosa das aves, e vou estar passando para vocês, tá bom? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo vídeo.